pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Débora e hoje nós vamos para a segunda aula da nossa disciplina de semiologia odontológica, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da primeira aula. Eu sei que foi foram bastante termos, né? Também nomenclatura, algumas questões de semiotécnica. E agora nós vamos aprofundando um pouco mais, tá? Então, é realmente necessário que vocês façam a leitura do material de apoio, que vocês tirem dúvidas, que se dediquem aos estudos nesse momento. Porque é uma disciplina que envolve muito termo, envolve uma certa escala de valores. Então, agora a gente vai trabalhar um pouquinho sobre os sinais vitais e também sobre algumas urgências e emergências em consultório, tá? Não dá para falar de todas, também não dá para falar sobre como agir em cada uma delas. É uma coisa bem particular, o que pode acontecer, né? A gente espera que nunca aconteça nada, mas assim, precisamos nos preparar para qualquer tipo de intercorrência no procedimento. Das que eu irei falar para vocês, uma já aconteceu comigo, então já vou deixar aqui um suspense para vocês terem curiosidade de ficar até o final da aula bem atentos, tá? Então, vou compartilhar aqui a aula. Então, a gente vai falar dos sinais vitais, abordar quais são os principais, como vamos aferi-los, né? Como vamos fazer essa medição e por que é tão importante conhecer isso, certo? Eu sei que no dia a dia, às vezes a gente deixa passar, ou olhando, né, para o paciente, às vezes é um paciente jovem, e aí a gente diz, não tem problema nenhum, mas eu vou contar algumas situações que mostram o quão importante é essa aferição, né? Você fazer a verificação dos sinais vitais, você prestar atenção no paciente em todo momento, e que quem vê assim um paciente que às vezes está tranquilo, não sabe o grau de estresse que ele está e como isso pode alterar a pressão dele, certo? E aí, realmente, é importante você ficar fazendo essa manutenção, você ficar atento ao paciente, a qualquer mudança que ele apresentar. Então, deixa eu aumentar aqui. Inicialmente, vamos falar dos sinais vitais, posteriormente, a gente fala um pouquinho sobre algumas urgências e emergências. Então, né, a gente viu lá a anamnese, viu que é importante conferir, né, o prontuário do paciente, mesmo que você já conheça o paciente, sempre dá uma verificada no prontuário, ver se teve alguma alteração, alguma anotação, certo? E aí, no exame físico, nós vimos a importância, né, de observar o paciente, de usar os sentidos, observar já desde quando ele entra no consultório, a forma como ele anda, e todos esses procedimentos que a gente viu. E no exame físico, né, quando a gente faz tanto a extrabucal, o intraoral, né, naquela parte de exame clínico, e aí no exame físico a gente tem que fazer essa manutenção, certo, dos sinais vitais. Então é importante fazer, assim, não é uma opção não, você deve, como profissional da saúde, conhecer, saber e mensurar os dados vitais do paciente, tá? Porque aí, por meio deste, você vai ter um controle, vai poder identificar se vai existir alguma alteração sistêmica e também interferir, né? Antecipar algum tipo de alteração que vai acontecer e observar se essa alteração ela vai interferir no tratamento odontológico. Então, um paciente descompensado, com a diabetes descompensada, né? Com a pressão alterada, isso vai, com certeza, interferir no tratamento, certo? Então, precisa haver essa comunicação com o paciente, com o médico do paciente. Se o paciente, às vezes, nem sabe que pode ter essa alteração, você precisa encaminhá-lo. Então, assim, é uma questão de saúde, de você ter todo esse cuidado. Também a questão de conversa com o paciente, às vezes é complicado, às vezes a gente pega um paciente que é mais, deixa eu ver a palavra, ele é mais difícil de lidar, então ele não aceita que tem aquilo, e aí você vai ter que conversar com a família, tá? E vai ter que explicar para ele que não vai fazer o tratamento naquela hora, porque ele está descompensado de alguma forma,
porque aquilo vai interferir, que às vezes vai ter que fazer uma solicitação de exames. Então, assim, essa questão de sinais vitais, de algumas alterações, realmente é um pouco complicado no dia a dia clínico, mas é super importante. Então, no exame físico, o profissional deve mensurar os dados vitais do paciente para que, por meio deles, possa identificar alterações clínicas sistêmicas que, porventura, vão interferir no tratamento odontológico. Também deve relacionar possíveis alterações com sinais e sintomas no sentido de identificação de doenças sistêmicas que possam interferir no complexo maxilomandibular, obtendo hipóteses diagnósticas e encaminhando para o especialista. Assim, torna-se essencial o controle dos dados vitais e o acompanhamento clínico para o cirurgião dentista diferenciar e poder prevenir situações de risco no ambulatório odontológico. Então, algumas doenças também vão apresentar, né, uma sintomatologia, certo? Desculpa, é uma palavra que às vezes confunde um pouco. Então, vai apresentar algum tipo de alteração, alguma interferência, e aí a gente também pode identificar, certo? Por esse tipo de sinal e de sintoma. Então, o que são os sinais vitais, certo? Os sinais são medidas corporais básicas do ser humano, essenciais para que ele esteja bem. Então, é tipo um equilíbrio que o ser humano apresenta, certo? Seja circulatório, endócrino. Então, a gente consegue ter um padrão de referência e aí classificar, certo, a pessoa, se ela está no padrão normal, se ela está um pouco alterada, se está mais elevado, se está reduzido. E quais são, né, os sinais vitais do paciente? Então, os principais são temperatura, pulso, respiração e pressão arterial. Existe um quinto que a gente vai trabalhar mais na frente, que é o da dor, certo? A dor é mais subjetivo, então existe uma escala para a gente conseguir fazer essa medição, mas aí a gente trabalha esse conceito mais na frente. E existem, né, equipamentos próprios para a verificação de cada sinal vital, que devem ser verificados com cautela e, sempre que possível, não comentá-lo com o paciente. Por quê? Né? Às vezes você comenta e o paciente não aceita, ou ele diz que nunca aconteceu isso. Então, assim, lidar com pessoas é um pouco complicado em algumas situações. Às vezes ele está muito nervoso, está com muita dor de dente, ele quer de todo jeito fazer aquela extração do dente, e aí ele diz que tomou a medicação, sendo que ele não tomou. Então, faz a aferição, né, geralmente, verifica, a gente faz a anotação, se vê que está alterado, às vezes vai entrar com alguma medicação, ou pede para ele esperar um pouquinho, para dar uma relaxada, para se alimentar. Então, são várias as condutas, tá? Claro que vai depender da situação, do paciente. Então, vamos iniciar o pulso, tá, pessoal? É a obtenção do número de batimentos, pulsações do coração medidos externamente por meio da palpação de uma artéria superficial. Nessa técnica, pode-se observar o ritmo do coração, a frequência, número de batidas, se tem algum tipo de brádie ou taquicardia, né? Se a pulsação está mais fraca, se está mais forte. E assim, o cirurgião dentista ele vai poder identificar alterações cardíacas e analisar a melhor conduta para o paciente. Os valores normais são infantes com menos de 1 ano, né? Os bebês, de 100 a 160 batimentos por minuto. Entre 1 e 10 anos, de 70 a 120 batimentos por minuto. Adulto, 60 a 100 batimentos por minuto. E atletas profissionais ou amadores, de 40 a 60 batimentos por minuto, tá? Então, isso vai variar. Infelizmente, são valores que a gente meio que tem que aprender, decorar. Às vezes a gente até decora para a prova, mas com o tempo você vai utilizando e vai fixando melhor, tá? E o pulso, né? Como a gente vai poder fazer essa medição? Então, existem vários locais que você pode fazer. O mais famoso, né? Geralmente é o radial e o carotídeo. Então, radial, lembra do nosso braço. Tem a una e tem o rádio, tá? Lembra do polegar como se fosse a antena, então é desse lado. Você não vai medir com o dedo indicador, porque alguns falam que ele tem pulsação e podem acabar confundindo. Então, pega esses 2 dedos e aí você encontra
e sente bem forte, tá? Então, você provavelmente vai precisar de um cronômetro, vai deixar lá o tempo de 1 minuto e vai marcar quantos batimentos acontecem, né? Nesse 1 minuto. Anota e aí, de acordo com esses valores, a gente vê se está na normalidade. Então, aqui, ó, tem várias formas de fazer essa aferição, né? Eu deixei essa imagem para ser mais ilustrativo. A artéria temporal é bem utilizado em bebês, tá? Em crianças. E aí, a artéria carótida, a questão de rádio e ulnar são bem utilizados também no dia a dia, tá? O radial, né? Bem utilizado normalmente quando a gente precisa fazer essa verificação no dia a dia. A carótida, geralmente, quando o paciente desmaiou, teve alguma queda, e aí, às vezes, a gente vem diretamente aqui, já que vai ver também a questão da respiração, tá? Então, existem essas opções. A temperatura é a obtenção do valor da calorimetria do corpo humano e vai ser dividida em pele e corporal, tá? Então, existem aparelhos que são utilizados para cada método. Lembrando que não se deve confundir, tá? Uma com a outra, mas a ideia é a mesma, seria a elevação, né, da temperatura. Então, deixa eu mostrar aqui. Eu achei que eu tinha colocado... Ah, tá aqui. Então, para mensuração, deixa eu colocar essa parte, depois eu volto para aquela. Para mensuração é necessário um equipamento específico, né? E ele pode ser eletrônico ou esse de mercúrio aqui, eu apontando, jurando que vocês estão vendo. Esse aqui que é com a graduação, certo? E aí, para obter a temperatura correta, precisa se ater, né? Ficar atento à questão do tempo de espera, a questão de armazenamento. Então, esse de mercúrio aqui, ele tem todo um cuidado no armazenamento, com a lanceta, com a ponta, a lanceta não, desculpa, com a ponta, a questão de como colocar para o mercúrio ficar na posição correta, tá? E não perder a calibração do instrumento. Os digitais, né, eletrônicos, são bem mais utilizados no próprio hospital. Se utiliza bastante esse eletrônico, é mais simples, acaba sendo mais fácil, né, de utilizar e é bem tranquilo. Eu tenho desse, na próxima aula eu vou tentar fazer algumas demonstrações e ensinar aqui para vocês. E aí você liga ele pisca um pouquinho, você insere, geralmente demora 1, 2 minutos, ele fica... coloca na temperatura axial, certo? Embaixo da axila. E aí ele tem um tempinho para fazer a leitura, ele mesmo dá um sinal sonoro, você retira e verifica a temperatura. Voltando aqui, né? Para a mensuração da temperatura cutânea, é utilizada a polpa digital ou o dorso da mão. Isso aqui na pele, tá, pessoal? Só pele. E comparado com o lado oposto ou adjacente. Pode ser empregado nos casos de abscesso e enfisema subcutâneos. Então, nós falamos que tem pele e corporal. Então, pele, porque um sinal de inflamação, né, que a gente vai falar posteriormente, então tem, além de alteração de cor, a gente tem mudança de temperatura. Então, por exemplo, esse caso é um abscesso. Se você tocar, você vai sentir extremamente quente, tá? A região vai estar quente, então é um sinal de inflamação, de infecção, tá? Então, isso indica que está acontecendo ali uma infecção. E aí a gente pode classificar, né, como normotérmica, então a temperatura está normal, então não tem nenhuma alteração de um lado para o outro. Ou hipertérmica, significa que a temperatura está elevada. Ou hipotérmica seria uma temperatura reduzida, tá? Com relação à temperatura corporal, na característica semiológica de febre, deve-se até as características do seu início, intensidade e duração. Então, assim, a gente observa, conversa com o paciente, né? Ah, começou quando essa febre? Como é que ela está sendo? Está sendo uma febre muito alta? Está sendo mais baixa, tá? Então, tem que se ater a isso. Então, quanto ao início, nós devemos observar. Se for um início gradual, né? Aquela coisa que veio iniciando, a pessoa se sentia meio febril,
elevou um pouco a temperatura, depois foi subindo mais, ou se foi algo súbito, né? Uma coisa que de repente ela já estava com a temperatura extremamente elevada. Se é uma febre leve, se é uma febrícula, quando a temperatura corporal for até 37,5, tá? Moderada, quando estiver dentro dos limites de 37,5 e 38,5, e autoelevada, quando está acima de 38,5. Então, também são dados que a gente precisa ter como referência, tá? Em relação à duração, né? Ela pode ser curta ou prolongada, quando durar mais de 14 dias sem diagnóstico. Nesses casos, deve-se avaliar a possibilidade de tuberculose, septicemia, malária, endocardite, febre tifoide, linfoma e pielonefrite, tá? Então, tem que observar. Se é uma febre curta, né? Às vezes até uma semana, você tá lá com um quadro infeccioso, e aí vai ter febre. Quando dura mais de 14 dias, já é muito prolongada, já é um quadro bem persistente, então precisa ter esse cuidado. E principalmente se for uma febre alta, é ir direto ao hospital, né, para emergência, para tratar esse quadro. Em relação à evolução, então eu trouxe aqui a definição. Podemos ter vários tipos. A febre contínua seria uma febre que sempre permanece, né, acima do normal, com variações de até 1 grau, sem grandes oscilações. Uma febre irregular ou séptica seriam picos muito altos, né? Então, tem um pico, uma febre bem alta, intercalado com baixa temperatura ou uma aprexia, sem nenhum caráter cíclico nessas variações. Então, é algo bem irregular, não tem como você caracterizar, tive sempre 38, tive sempre 37,5, então tem essa oscilação. A remitente, ela tem a hipertermia diária com variação de mais de 1 grau, sem períodos de aprexia, tá? A febre intermitente, a hipertermia é ciclicamente interrompida por um período de temperatura normal. Pode ser cotidiana, terção, um dia com febre e outro sem. Ou uma quartã, tá? Um dia com febre e 2 sem. Então, tem essa variação. Uma febre recorrente ou ondulante será quando for semanas ou dias com temperatura corporal normal, até que períodos de temperatura elevados ocorram. Durante a fase de febre, não há grandes oscilações. Então, percebam que existem vários tipos. Na odontologia, não é tão comum a gente classificar assim, tá? Isso é bem mais para quadro hospitalar, então eles fazem essa caracterização. Então, na odontologia é mais comum a gente se preocupar com a febre contínua, quando é relacionado a abscesso, a alguma infecção odontogênica, e aí, geralmente, a gente vai medicar o paciente com alguma antibiótico terapia, né? Quando ele tem essa inflamação que produz um quadro mais grave, além daquela inflamação local, tá? A medida da temperatura deve ser anotada em períodos de 4 em 4 horas, ou 6 em 6 horas, né? 1 a 2 vezes ao dia, dependendo da situação. Então, o paciente mesmo, às vezes, pode, em casa, ficar medindo a temperatura, né? Fazendo essa anotação. E aí vai facilitar a vida do profissional na hora que ele diz, anotei, ou tive febre o dia inteiro com essa mesma temperatura, não baixava de jeito nenhum, ou teve um pico mais alto, teve um pico mais baixo, tá? E aí caracteriza. E temos diferentes formas também de medir, né, essa temperatura. Então, temos as mais comuns, que são a axial, termômetro abaixo da axila, né, na axila. A oral, o termômetro é na boca do paciente. Retal, então aqui a gente tem um pouco mais de cuidado, né, ele vai no reto. E o equipamento é diferente, tá, do termômetro da axila e boca, não é a mesma coisa. Tem o timpânico, que também tem um aparelho apropriado para ouvido, né? Essa questão de orelha. Temos a arterial pulmonar, esofágico, nasofaríngeo e vesical. Então, também vai variar de acordo com o especialista, né? A região. São diferentes objetivos. Os mais comuns são realmente o axial e o oral, tá? Sobre a pressão arterial. Então, a pressão que o sangue exerce sobre as paredes das artérias, dependendo da força, da contração do coração, né? A gente está falando de batimentos cardíacos, da quantidade de sangue e da resistência das paredes dos vasos, é chamado de pressão arterial.
O ponto mais alto, né, dessa pressão nas artérias vai ser a pressão sistólica e o ponto mais baixo, ou aquela pressão que está sempre presente nas paredes arteriais, vai ser a pressão diastólica. Então, a gente sempre fala dois números, né? 12 por 8, 13 por 9. E aí a gente está falando da pressão sistólica e da pressão diastólica. Um instrumento utilizado para medir a pressão é o esfigmomanômetro, tá? Esfigmomanômetro. Desculpa, outra palavra complicada. Temos dois tipos. Temos esse aqui, que eu já até mostrei para vocês na outra aula, desculpa, e é o que a gente mais utilizava, né? Hoje em dia é bem comum utilizar esse digital, mas esse aqui é o manual, então tem a... Meu Deus, esqueci a palavra. Mas esse medidor aqui presente nele, né? A gente tem que inflar manualmente, e aí ele marca, né, a questão da pressão que a gente vai inflar até determinado momento, depois vai soltar lentamente e vai conseguir escutar novamente, né, a pulsação. Vou mostrar para vocês um vídeo que é mais fácil de entender, tá? O estetoscópio é utilizado para amplificar o som, então vocês vão ver que geralmente coloca a abraçadeira, procura, né, a questão da pulsação, geralmente radial, a gente sente, coloca o estetoscópio no braço, e aí, quando você infla, vai chegar um momento que vai parar, né, o som, e aí você infla mais um pouco para garantir, certo? Quando você solta, você vai ver que o som vai retornar. Então, aí você vai conseguir medir, certo? Aferir a pressão. Você vai assinalar lá, vai fazer a descrição do som que você ouviu. Esses sons são conhecidos como os sons de Korotkoff, e são as séries de sons que o operador ouve, né, ao verificar a pressão sanguínea. O primeiro som, o mais claro, né, que você escuta, tipo um estalo. Eu não consigo descrever, mas acho que é um estalo. Não sei se vocês já aferiram, né, já fizeram essa prática. Então, esse primeiro som é bem claro, que é quando o sangue flui através da artéria que estava comprimida, né, pela abraçadeira, então vai ser a pressão sistólica, tá? E a segunda, né, que seria o som que vem depois, né, a pressão diastólica ocorre no ponto em que o som muda ou desaparece. Então, você vai ver que tem um estalo, 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 e depois tem como outro som mais forte. E aí, depois, volta tudo ao normal. É um pouquinho complicado no início, eu confesso que eu mesmo tive que praticar bastante, tá? Às vezes você fica um pouco insegura, ou você vai tentar escutar e não escuta. Se tiver barulho no ambiente, é muito ruim, porque você se confunde um pouco, se atrapalha. Então, é interessante, né, que tenha um lugar tranquilo, que o paciente também esteja tranquilo. A gente vai ver que tem algumas situações que acabam comprometendo, né, essa medida. Então, precisa ter alguns cuidados. Esse aqui já é bem mais tranquilo, ele infla sozinho, né? Ele faz a aferição e já mostra na telinha, né? Na tela dele, certo? Já mostra a pressão. E aí, para quem precisa fazer a verificação, né? Às vezes não tem ninguém em casa, não consegue sempre ir numa unidade básica, é bem interessante ter o digital, tá? Outra coisa que eu sempre digo também, mesmo quem não é da saúde, né? Ou às vezes a pessoa diz, mas eu nunca vou utilizar em casa. Mas é muito bom ter um aparelho desse em casa. Eu acho que depois que eu tive, várias situações já me fizeram utilizá-lo. Então, é interessante que todo mundo saiba utilizar para alguma emergência, ou em algum parente, né? A gente nunca sabe. E aí eu coloquei o vídeo para ser mais claro para vocês. Vou dar uma adiantada. E ele já deixa aqui algumas dicas, tá? Então, certificar que o paciente não está com a bexiga cheia, não praticou exercícios físicos, né, por pelo menos 30 minutos,
ou 1 hora, eu gosto de esperar 1 hora. O paciente está relaxado. Se o paciente veio embaixo do sol, veio a pé, de uma distância muito grande, então pede a ele para ficar lá na recepção um pouquinho, né, para relaxar. Se ele tomou muito café também, não é legal de fazer essa aferição. Se ingeriu bebida alcoólica, tá? Então, tudo isso pode interferir. Então, vai colocar o manguito no braço, tá? Então, vai fazer a verificação do pulso, tá? Radial. Verificou o pulso, vai fazer, né, a suflação, vai encher a bolsinha de ar, né, até que não consiga mais sentir. E aí ele recomenda, e é o correto, que a gente faça mais pelo menos 30, né, para garantir que realmente vai fazer da forma correta. E aí ele, como eu falei, pega o estetoscópio, certo? Ele vai amplificar os sons que você vai escutar, então leva nessa parte do braço, certo? Que tem a artéria e que a gente consegue escutar os sons. Vai desrosquear, né? Você tinha prendido, tava insuflou, certo? E aí tinha fechado o manguito e agora você vai abrir lentamente para que o ar saia. E aí ele disse uma coisa interessante: sempre anotar o valor da pressão, certo? Então, não coloca 12 por 8, coloca 120 por 80 miligramas de mercúrio, tá? mmHg. Coloca dessa forma, coloca o braço que foi feito, certo? Essa aferição. Coloca também a data e horário, certo? Então, coloca bem completinho no prontuário para a gente sempre ter esse controle. E aqui, como eu falei, né, temos alguns erros que acontecem. Então, o posicionamento incorreto do paciente, o paciente não é para ficar deitado, né, ele não é para ficar torto na cadeira. Então, coloca ele bem sentado, com o braço bem posicionado. Obesidade, né, pode interferir na hora que você vai colocar a abraçadeira. Se o paciente está com dor, ele pode se mexer, pode alterar certo o sistema dele. Atividade física recente, tabagismo recente, né? Então, até 1 hora antes da medida. Ingestão de bebida alcoólica, ingestão de café. Então, isso pode causar alterações, certo? E aqui, outro quadrinho. Então, cada um dos nossos sinais vai ter aquele quadrinho mostrando o que é normal, o que é que está alterado, certo? E para pressão nós também temos esse quadro. Então, a gente se baseia, né, geralmente, uma pressão ótima, a pressão máxima, né, que seria sistólica menor, igual a 12, tá? E a pressão mínima diastólica, que seria 8. Lembra que é 120, né, por 80. Aqui seria bem para a gente ser um macetezinho, né, um resuminho para a gente lembrar. Uma normal, né, menor que 13. Menor que 8,5, limítrofe, né? Tá no limite de 13 a 13,9.
e a mínima de 8,5 a 8,9, tá? E hipertensão, né? Pensando em 3 estágios, um leve, um moderado e um grave. Então, no estágio 1 leve é de 14 a 15,9, sendo a mínima de 9 a 9,9. No estágio 2 moderado, 16 a 17,9 e a mínima de 10 a 10,9. E o estágio 3 grave seria 18 ou mais. E a pressão mínima, certo, diastólica, 11 ou mais. E aí eu até coloquei na odonto, né, que é uma situação bem comum. A gente sabe que aumentou a expectativa de vida. Também existem várias pessoas que têm hipertensão, têm diabetes, né? Então isso é um quadro que acontece bastante na odonto. E aí a situação ideal, né, para atender pacientes é sempre com a pressão arterial normalizada. Então, a PA menor ou igual a 14 por 9, tá? 140 por 90. Assim, pensando já em situações que realmente o paciente ele tem um acompanhamento, mas aí às vezes ele não consegue ter aquela pressão 12 por 8, tá? Então, essas situações a gente consegue fazer um atendimento, fazer uso de anestesia, tá? Sempre conversando com o médico, sempre aferindo essa pressão, conferindo certinho do histórico do paciente. E aí, na odontologia, né? Desculpa, na literatura, nós encontramos relatos para a realização de procedimentos de urgência odontológicas. E estes não devem ser adiados em pacientes com uma pressão, tá? Menor ou igual a 170 por 110, sem sinais de alerta. Então, exodontias, algum procedimento periodontal, tratamento endodôntico. E após a realização desse procedimento, é importante encaminhar o paciente para o acompanhamento médico e controle dos níveis de pressão. Existe medicação que a gente pode ter no consultório, né? Um captopril, por exemplo. Às vezes o paciente está realmente muito nervoso, então existem situações que a gente precisa conversar, tem que fazer o exame, a anamnese, ver a situação do paciente, às vezes é realmente uma urgência, o paciente está com muita dor. Então, cada caso é um caso, não tem como falar, olha, se acontecer isso, vai ser assim. Tem que avaliar certinho, manter a calma, tentar fazer o melhor naquele momento. Frequência respiratória. Então, a medida da frequência respiratória vai ser realizada com o paciente em decúbito dorsal, tá? Ele deitado, recostado na cadeira, e você vai contar quantas vezes o tórax dele é insuflado durante o período de 1 minuto. Então, novamente, vai colocar lá o reloginho, né, o cronômetro de 1 minuto, e aí você vai fazer a contagem de quantas vezes o tórax vai ser insuflado, tá? Os valores normais são para recém-nascidos, cerca de 44 respirações por minuto, bebês entre 20 e 40 respirações por minuto, infantes de até 4 anos, né, de 20 a 30, crianças entre 5 e 12 anos, 16 e 25, adultos 14, 18, certo? E idoso 19, 26. As alterações, né, na frequência respiratória podem indicar alguma alteração pulmonar, de vias aéreas, problema cardiovascular. Então, nós mexemos com muitos materiais, certo? Às vezes o paciente pode engasgar, e aí ele pode demonstrar que não está respirando direito, ou às vezes ele pode hiperventilar, e aí você vê que ele está respirando muito forte, aquela coisa bem rápida, né? Então, também mostra que não está dentro da normalidade, certo? Então, precisa observar o paciente o tempo inteiro. Mesmo que ele demonstre que está calmo, que ele demonstre que não tem problema, às vezes ele está se fazendo de forte, mas o sistema dele está entrando num colapso, então precisa ter esse cuidado, tá? E dor, né, como eu falei para vocês, é um quinto sinal vital agora. E nós vamos utilizar uma escala visual, tá? E ela vai ser dividida entre leve, moderada e intensa. E você vai apresentar ao paciente e vai solicitar que ele aponte o grau, né, de intensidade que ele vai estar vivendo. Como é uma coisa mais subjetiva, que é o paciente que vai lhe dizer, não tem como você olhar para ele e dizer, eu acho que você está com uma dor intensa, né? Claro que às vezes ele está demonstrando lá, tá fazendo caras e bocas, e aí você vê que ele realmente pode estar com muita dor. Mas imagina uma criança, né? Às vezes ela pode estar fingindo,
ou às vezes alguém está exagerando, então precisa ter esse controle. E aí é bem interessante essa escala, vocês veem que tem uma numeração, certo? Também tem rostinhos felizes, mais ou menos tristes, tristes mesmo. Então, para uma criança é mais fácil, às vezes para uma pessoa que não consegue falar no momento, então ela aponta, né? Ah, tô mais para esse rostinho, eu tô mais para esse. E aí você consegue caracterizar, né, essa dor, tá? Resumindo, tá, pessoal? Então, pensando nos sinais que a gente falou agora, eu deixei essa tabelinha para vocês darem uma olhada depois. Então, aqui temos tanto o sinal diminuído, como ele normal, como também aumentado. Então, temos para a frequência, né? Isso aqui para um indivíduo adulto, tá? Então, normal, de 60 a 100, né? Diminuído, menor que 60, aumentado, tá maior do que 100. Então, a gente tem que verificar. Temperatura, né? Menor que 35,5 graus. Então, o paciente está com a temperatura muito baixa. O normal, de 35,5 a 37,4. E maior que 37,4, que é 37,5, já é uma febre, tá? Frequência respiratória, que a gente viu quase agora. E a questão da pressão, né? Então, pressão normal ou aumentada, tá? Depois já é uma conferida. E aí é bem mais fácil de vocês tentarem lembrar, né, desses dados. Agora, entrando um pouquinho na parte de urgência e emergência no consultório, não tem como eu abordar todos para vocês, tá? Porque são muitas. Algumas são até mais difíceis de acontecer, né? Mas a gente nunca sabe, então eu deixei as mais comuns, tá? E por que, né, se atentar a essa questão de urgência e emergência? Então, pode acontecer realmente muita intercorrência, desde o paciente desmaiar, ele se engasgar, né? Enfim, podem acontecer muitas coisas. Então, é importante que você tenha tantos aparelhos para fazer a verificação dos sinais vitais, né, para fazer essa medição, que você tenha, por exemplo, um local onde você guarda determinadas medicações, por exemplo, antihistamínico para alergia, adrenalina, certo? Então, é necessário que exista, por exemplo, um estojo dos primeiros socorros para situações que você não quer que aconteça, mas que, atendendo pessoas, né, que têm suas particularidades, que podem ter suas doenças, que podem ter alterações, então, isso infelizmente pode acontecer e o ideal é que nós estejamos preparados, tá? É necessário que o profissional ele tenha conhecimento dos sinais e sintomas que antecedem tais intercorrências, certo? Esse conhecimento fará com que o mesmo se antecipe a uma situação que poderá afetar o tratamento odontológico e colocar o paciente em risco de morte. Então, por exemplo, uma hipertensão, uma diabetes, que você conversa com o paciente, já sabe que ele não está normalizado, e aí você mesmo assim quer fazer, né, o procedimento, pode colocar tanto o paciente em risco, você numa situação complicada, certo? Então, o ideal é sempre fazer essa verificação, conversar com o paciente, conversar com a família e fazer tudo dentro da normalidade, dentro dos protocolos corretos. E o que seria urgência e emergência, né? Urgência vai ser tudo aquilo que indica que o atendimento ele deve ser o mais rápido possível, mas já implica em risco imediato de morte. Então, uma luxação, uma fratura, certo? Na odontologia, por exemplo, uma dor de dente. Então, o paciente ele vai ligar, às vezes, amaldiçoando sua família inteira, né? Tipo, eu preciso muito, às vezes no final de semana eu tô morrendo de dor de dente, preciso de um atendimento. Porque é urgente, ele tá com muita dor, mas não significa que ele vai morrer, né? Mas, assim, é complicado, e aí a gente vai ter que intervir, tá? E a emergência indica, né, que a necessidade de atendimento imediato, pois implica um risco de morte iminente. Então, a hemorragia, que pode acontecer no consultório, de você lesionar um vaso, né, e não conseguir conter. Claro que nem sempre a hemorragia significa que a pessoa vai morrer, mas, assim, não pode arriscar
E aí uma parada respiratória que pode acontecer no consultório, certo? Um trauma muito forte de face que acabe pegando região de nariz, certo? Zigomático. Ou, por exemplo, o paciente se engasgou, né, com algum instrumental, sei lá, caiu um grampo na boca dele, um pedaço, um dente, e aí entrou na via respiratória. Então, isso necessita que ele faça, que a gente consiga agir o mais rápido possível e também leve ele para a emergência, né? Se a gente não conseguir intervir totalmente, e mesmo assim, para deixar o paciente em observação, fazer uso de medicação ou coisas que são necessárias no hospital, certo? No ambiente hospitalar. Então, pensando no primeiro, eu coloquei a alergia, tá? Que ela pode ser tanto local quanto sistêmica. Então, às vezes, o paciente, por exemplo, não sabe que é alérgico a alguma medicação, aí a gente pergunta, mas ou ele se confunde, diz que não é. Então, uma coisa que eu lembrei agora, que causa muita alergia, que alguns pacientes têm alergia, e por isso que nós usamos para fazer a asepsia, né, do paciente, quando vai fazer a asepsia lá de rosto, redor da boca, no tecido peribucal, nós usamos clorexidina, porque, né, muitos têm alergia, antes se utilizava iodo, e aí poderia causar uma reação alérgica local no paciente, né, por exemplo, ele ter uma urticária, ficar com vermelhidão, né, ou ficar com edema, certo? Então, a local é exatamente isso. Vai ser quando envolve uma área de pele ou mucosa, geralmente quando há o contato localizado com o alérgeno, tá? E vai se manifestar como eritema pruriginoso, desculpa, e pode se apresentar também uma área específica ou disseminada. Então, às vezes é tão forte, né, que as manchas vermelhas, a urticária, ela desce pelo corpo inteiro. Então, a conduta geralmente é um antistamínico, levar no hospital mesmo assim, né, para paciente às vezes ficar em observação, tomar alguma outra medicação. E a sistêmica seria geralmente associada a algum alimento, né, então camarão. A gente sabe que quem é alérgico a camarão, a amendoim, quando qualquer coisinha, né, o mínimo que seja que ele faz a ingestão, o quadro já é bem rápido, né, tem questão de angioedema, cianose, o paciente não consegue respirar. Então, é um quadro alérgico sistêmico, ele inicia com um prurido, eritema, às vezes ele fica tossindo, né, aquela coceira na garganta, e aí evolui rapidamente para um angioedema e uma cianose. Então, também tem que intervir, né, nesse caso, ainda mais rápido, pode ser bem perigoso, pode ter um fechamento de glote, ele não conseguir mais respirar. Geralmente aqui a medicação, né, é intramuscular para agir mais rápido, tá, pessoal? Hiperventilação. Então, hiperventilação vai ser desencadeada, né, quando o paciente é submetido a muita ansiedade ou estresse. É um sinal clínico dado pelo aumento da frequência respiratória. Então, a gente falou do sinal vital, o paciente está lá respirando normal, mas aí ele começa a hiperventilar, né? E aí você tem que observar. Nos casos em que o profissional sabe da propensão do paciente a desenvolver esse quadro, nesse episódio de hiperventilação, o ideal é prescrever um ansiolítico antes, né? Então, tenta também deixar o paciente bem relaxado para que ele não desenvolva esse episódio. Outra coisa interessante é atender o paciente de manhã, né? Tentar fazer um procedimento mais rápido. Às vezes eu sei que a gente quer terminar na mesma sessão, mas aí divide em várias sessões, conversa com ele, certo? Vê se é melhor um atendimento rápido ou que ele termine no dia, mas realmente vai depender de cada pessoa, tá? Coloquei até essa imagem, então às vezes o paciente teve o quadro, né? O ideal é trabalhar com oxigenoterapia, colocar o famoso saquinho, né? E pede para ele respirar dentro, tentar acalmar. Realmente é um quadro que é a partir do estresse, né? Da ansiedade. Diabetes. Então, o atendimento do paciente diabético deve ocorrer também quando ele tem sua glicemia controlada, certo? O ideal, né, é administrar ansiolítico, dar preferência ao período matutino,
realizar antisepsia criteriosa e também antibiótico-terapia profilática em procedimentos cruentos. Então, um paciente que a gente precisa ter uma certa preocupação, tem toda aquela questão de cicatrização, certo? O ideal é fazer sempre antibiótico-terapia profilática, o atendimento de manhã, porque geralmente o paciente tomou medicação, ele se alimentou certinho, certo? É muito bom ter um glicosímetro desse, né? Você compra o aparelhinho, lanceta, as fitinhas, a caneta, e aí, mesmo ele falando que está tudo controlado, como eu expliquei, alguns pacientes, eles moram longe, querem acabar logo com aquilo, então o ideal é sempre você se prevenir de todas as formas, sabe? Não só acreditar na palavra, mas ter realmente a verificação desse quadro, né? Para você até se resguardar juridicamente. Então, eu realmente fiz o teste, anotei, estava aqui tudo certinho. Se aconteceu intercorrência, mas você fez todo o possível, fez o protocolo correto. Nos casos de confusão mental e perda de consciência, deve-se monitorar os dados vitais, realizar o glicoteste e administrar ampola de glicose 25% intravenosa até o paciente recobrar a consciência. Caso não ocorra a saída do estado de choque, transferi-lo para atendimento médico de urgência. Nunca se deve administrar insulina sem realizar o glicoteste, tá? Então, precisa realmente fazer essa verificação antes de administrar, né? Antes de tomar uma atitude dessa. E aí, ter sempre o contato com a urgência, né? Para, em caso mais grave, fazer essa transferência, tá? Na hipertensão, né, a gente até já tinha falado um pouquinho lá atrás, então a pressão de todos os pacientes deve ser aferida antes de qualquer procedimento, tá? E toda queixa relatada durante a sessão, ela deve ser considerada. Então, esse foi uma coisa que aconteceu. Chegou um paciente, em determinado momento, e era um paciente jovem, ele tinha 16 anos, e às vezes no dia a dia, o paciente estava super tranquilo, super normal. A gente estava conversando na recepção, quando ele foi para a cadeira, ele mudou meio que o semblante, sabe? A gente observando assim, como se a pessoa tivesse ficado um pouco mais tensa. Então, a gente foi aferir, né, a pressão do paciente e estava bem elevada, estava 16, acho que estava 16/9, não recordo exatamente, mas assim, estava muito elevada para a idade dele, para o jeito que ele chegou no consultório, sabe? Então, assim, não é porque o paciente é jovem, às vezes é atlético, você conhece ele há muito tempo, então não sabe o que está acontecendo, às vezes é um dia ruim, né? Alguma situação. Então, sempre verificar os sinais vitais, tá? Os pacientes hipertensos, eles devem ser atendidos com monitor de dados vitais e um manguito posicionado, conferindo sua pressão arterial de 20 em 20 minutos, né? Em pacientes hipertensos, tá? E aí a gente também faz acompanhamento com o médico, tudo certinho. Nos casos de aumento da PA, né, deve-se administrar via oral um comprimido de captopril, 25 miligramas, e aguardar a diminuição da pressão. Então, como eu falei, né, determinados procedimentos, às vezes o paciente chegou para alguma urgência, então a gente faz a aferição, e aí tenta diminuir, né, essa pressão. Se possível, conversar com o médico, ainda melhor, né? Que você planeje o tratamento em conjunto, tá? Infarto do miocárdio. Então, o profissional deve também ficar atento, né? Para diferenciar essa dor torácica da dor psicogênica e de uma dor epigástrica, tá? O paciente com a dor torácica, né? Para o infarto do miocárdio. Então, ele vai referir uma forte sensação de pressão sobre o tórax, dor na região central do tórax irradiada para a base da mandíbula, certo? Para o ombro esquerdo e braço esquerdo. Uma odontalgia em todos os dentes, sensação de morte iminente. A queixa é feita após exercício físico, refeições, ansiedade ou estresse, tá? Então, se acontecer esses sintomas, se o paciente relatar, o profissional deve suspender o atendimento, certo? Reclinar o encosto da cadeira, 45 graus, administrar isordil sublingual, oxigenoterapia, acalmar o paciente e monitorar dados vitais.
pulso, frequência respiratória, certo? Vão ficar irregulares, e a pressão arterial sistólica menor do que 100 miligramas. Então, providenciar o mais rápido possível uma transferência imediata, né, para uma unidade de tratamento especializado. Então, essa é uma situação bem complicada, precisa ter calma, precisa agir com rapidez, e ter os conhecimentos básicos, né? Eu acho que, não sei se eu falei de parada, não falei de parada, mas assim, caso aconteça uma parada também, você precisa estar preparado para fazer a massagem cardíaca, conferir todos os sintomas, né? Ligar para a emergência, ter alguém para ligar para a emergência. Então, eu sei que é assustador, mas a gente precisa pensar rápido e tomar as medidas necessárias, tá? Essa daqui foi o que aconteceu comigo. Então, a lipotímia, né, a síncope vasovagal, corresponde a uma perda transitória da consciência desencadeada por estresse. Os sinais clínicos são bradio, taquicardia, palidez, sudorese, náusea, hipotensão e hipotermia de extremidades. Então, a paciente que eu estava atendendo, ela estava normal, certo? Mas você via que ela tinha um pouco de medo de dentista, né, do consultório, e a gente estava conversando normal. Ia ser uma exodontia, né, uma extração, e aí a gente conversando, só que teve um momento que ela não respondeu mais, e aí a gente tirou o campo, viu que ela estava de olho fechado, respirando muito lentamente, certo? Pálida, ela ficou muito branca, e aí a gente viu que era uma perda transitória, né? Você via que ela mexia um pouco a cabeça, como se estivesse meio com a consciência meio inconsciente, mas ainda um pouco atenta. Então, a gente reclinou o máximo, certo? O encosto da cadeira. Quando reclina, ela já foi recobrando a consciência, aí pediu para respirar, né? Ela foi recobrando a consciência, a gente tranquilizou ela, tirou o campo, abriu a janela, certo? E aí observou, ela voltou normalmente, a gente deu um tempinho a mais e aí depois voltou para a cirurgia. Ela conseguiu fazer, foi só um susto. Então é realmente agir com calma. Eu confesso que na hora a gente age com muita calma, assim, contando minha experiência. Eu agi com calma, a gente conseguiu resolver tudo, mas depois eu fiquei muito alerta, assim. Você fica com a adrenalina muito forte, porque você eu não sei explicar, eu acho que quando a pessoa é da saúde, você meio que em algumas situações você age realmente com tudo aquilo que você aprendeu. E aí depois você realmente pensa na situação, né, no que passou, o que poderia ter acontecido, aí você vai refletir um pouco mais, tá? Epilepsia, né, caracterizado pela perda da consciência, movimentos involuntários e distúrbios do sistema nervoso autônomo. Pacientes com história médica de epilepsia devem ser medicados com ansiolíticos e o profissional deve minimizar o estresse. Então, aquela mesma coisa. Tentar fazer procedimentos mais rápidos, né? Não forçar um procedimento a manhã toda, procedimentos estressantes seguidos, tá? Então, tem que ter esse cuidado para não submeter o paciente a tanto estresse. Caso, né, aconteça uma manifestação de epilepsia, o profissional ele deve acomodar a cabeça do paciente, lateralizá-la, certo? Manter a boca aberta, se possível, tá? Desobstruir vias aéreas superiores, descobrir pescoço e tórax e também a questão da oxigenoterapia. E aí o profissional fica atento, né, à questão das crises, tá? Se possível também liga para um hospital, para algum serviço, se quiser que o paciente fique em observação, ou se ele precisar de uma medicação. Geralmente, pessoas assim, elas avisam, né, que elas têm epilepsia, que tem esse tipo de quadro, sempre vem acompanhada de alguém, né, que quando são crianças ou alguns pacientes mais jovens, eles vêm acompanhados de pessoas que já presenciaram, então existem situações e situações, mas em todo caso a gente tem que estar atento, né, e fazer a manobra correta, tá? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Sei que é uma aula bem cheia de informações também. Deixa eu ver o que mais. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp. E agora eu vou enviar, né, a nossa avaliação, mesclando os dois conteúdos, tá? Tanto a questão da primeira aula,
como também essa aula. Eu vou fazer tipo um VOF, umas questões de justificar. Não vou tentar cobrar tanto conceitos, questão de vocês decorarem, né, essas referências de valores, tá? Vou tentar deixar uma coisa bem mais clínica, colocar uma situação e vocês entenderem o que devem fazer, como devem agir. A gente tenta colocar uma coisa mais prática para vocês usarem o conteúdo mesmo, certo? Então, até a próxima. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Tchauzinho!